Irmãos, eu estava ali louvando o nosso Deus, essa letra, pensando nesse nosso Deus que é digno de todas as coisas e como Deus ele é maravilhoso, como ele é sem igual. É uma grande alegria receber aqui nessa noite o pastor Carlos Eliseu. Estava ali compartilhando com o pastor antes do nosso início de culto. Ano de 2006, 2007, nós estivemos juntos algumas vezes ali na primeira igreja batista de Barueri. O pastor Carlos pregou ali a palavra de Deus e como foi tremendo para mim. O pastor Carlos, ele é um pastor que impactou muito o Demiboa por muito tempo. Eu sou fruto desse trabalho, desse tempo de institutos, não é? Essa semana ainda estava compartilhando com o Hélio, as duas vezes que o pastor Carlos foi em Barueri, eu lembro até hoje as mensagens. Opa, foram boas? Foram, do Senhor. Eu lembro do dia que o pastor Carlos pregou sobre os pães, o peixe que Jesus preparou para os discípulos na praia, não é? E quando o pastor também pregou sobre, ali em Marcos, falando do coração do homem, que surgem as questões, muitas. Acampei com o pastor Carlos Eliseu, foi preletor de um acampamento nosso lá em Ibiúna também, em 2006, 2007. E como tem sido especial receber o pastor Carlos aqui nessa noite. Eu sei que o pastor Carlos também tem uma história aqui com a igreja, já esteve com os irmãos em outros momentos, e é muito bom cantar esse Deus que é digno de tudo, porque há muito tempo atrás o pastor Carlos, ele ministrava quando eu nem pensava que ia chegar ao ministério pastoral. E hoje eu estou aqui servindo ao Senhor. Apesar de mim, sendo quem eu sou, a graça de Deus, esse Deus que escreve a história dele, com o povo dele, do jeito dele, da forma dele, de uma forma maravilhosa, ele é digno de todas as coisas. E como é bom ter o pastor Carlos aqui com a gente, que ele é um marco da minha geração, do meu tempo. Louvado seja o Senhor pela vida do irmão, por tudo que você tem sido e servido ao Senhor. É muito bom tê-lo aqui nessa noite. Ele fará as devidas apresentações aí da esposa, da Márcia, mas que Deus te abençoe e te use com poder e graça nessa noite, pastor. Irmãos, quando eu ouço o pastor Leandro falando de 2006, 2007, lembrando de retiros que eu fiz lá pela PIB Barueri, lembrando das diversas vezes que preguei no Demiboa, falando que eu sou de uma geração que despertou a geração dele. Sabe o que isso me traz? A certeza de que eu estou ficando velho. Eu me senti com 100 anos diante das falas do Vilela. E se eu pudesse fazer parte daquele vídeo que foi passado para vocês sobre o que Moriá representa, eu sinceramente acho que diria assim, que Moriá tem muitas memórias afetivas, positivas comigo. E Deus tem colocado sempre pastores muito acolhedores neste lugar, pelo menos em relação à minha pessoa. Pastor Daniel sempre me recebeu muito bem neste lugar. Pastor Leandro me recebendo tão bem que eu não poderia ter outra imagem de Moriá senão essa. Já fiz também vários retiros e acampamentos de vocês, desde que vocês estavam numa sede lá em cima. Alguns de vocês envelheceram comigo, como é o caso do Hélio Palmeirense. O Hélio era um garoto quando frequentávamos os retiros, eu pregando, ele como jovem. Nós tínhamos outros jovens começando também naquela época. Quer dizer, Moriá faz parte do meu coração, faz parte da minha geração, e eu sempre estarei com muita saudade de vocês. Minha esposa gosta muito desta igreja. E a gente só não congrega aqui porque sempre estamos em algum lugar, em algum canto pregando. Então, às vezes falta essa disponibilidade para congregar em algum espaço mais perto de casa. Mas nós queremos que vocês saibam que vocês moram
no fundo dos nossos corações. Sempre moraram, sempre morarão. E é uma alegria ver que o Vilela está aqui com vocês. Vocês têm um grande pastor. Também quero agradecer ao meu Deus pela oportunidade de falar do reino dele. Vocês não têm noção de que honra é para mim falar do reino de meu Deus. Eu não tenho dignidade nenhuma para isso. Isso é graça, super abundante graça, nada mais do que isso. Todas as vezes que eu vou pregar em algum lugar, eu faço questão de declarar que isso é honra de Deus à minha vida, falar do reino dele. Irmão, você tem noção do que é cantar o reino de Deus como nós cantamos aqui? Falar do reino de Deus, ser o reino de Deus aqui na terra, isso é algo muito grande. Por isso, nesta noite, eu quero trazer para vocês algumas memórias. Quando eu era mais jovem, um pastor mais jovem, biologicamente falando, porque eu me sinto com 18 anos de cabeça, mas de idade não é bem assim. Mas quando eu era mais jovem, eu era muito convidado para eventos jovens. Então era congressos jovens, eventos jovens, acampamentos jovens, mas a idade vai chegando, acho que os jovens acham que a gente envelhece. E aí a gente começa a ser convidado para outros eventos na igreja. Então hoje eu faço muito aniversário de igreja, congressos evangelísticos em igrejas. E se há algo de muito interessante nisso, é de que nós não nos apercebemos da importância que nós temos no reino de Deus. Mesmo que você sirva a sua geração, com a idade que você tem, e essa geração passa, você começa a servir de outra maneira, o ministério ele é multiforme, hoje você serve de um jeito, amanhã você serve de outro. Eu já fui por 30 anos pastor de uma igreja local, 30 anos pastoreando como titular de uma igreja local. Hoje não é bem esse o meu ministério, mas o ministério ele sofre algumas mudanças. Então, de pregar para jovens, você começa a pregar mais para um grupo mais eletivo, mais seleto, mais distribuído. Mas a grande verdade é que não importa onde você está, onde você prega, é uma honra, sempre será uma honra você poder falar do reino de Deus. Cantar sobre o reino de Deus, testemunhar sobre o reino de Deus. E como é aniversário da igreja, eu fiquei pensando durante a semana assim, o que eu posso pregar lá em Moriá, já que é uma igreja que me conhece, que eu conheço, o que eu posso levar para Moriá que não seja o habitual, o costumeiro, né? E aí eu pensei comigo assim, eu vou dar alguns conselhos de mães lá em Moriá. Porque não sei se vocês sabem, há um tratamento muito diferente de mãe e pai para os filhos. Pai é muito mais preocupado, pai é muito mais cuidadoso. Não é isso, irmãos? Não? Mãe não está nem aí com o filho, pai está acolhendo o tempo todo, não é isso? Filho não pode sair de casa que pai sempre tem uma recomendação a fazer, não é isso, irmãos? Você já viu brincadeira de mãe e pai com filho? Pai é tão cuidadoso para o filho não cair, não bater a cabeça. Mãe não, brinca de qualquer jeito, não é isso? Eu sempre costumo dizer, e os pais vão concordar comigo, pais masculinos, mãe pode ter várias, mas pai você só tem um. Não é verdade, irmãos? Quem concorda comigo, levanta a mão. Nenhum homem. E eu já vi algumas irmãs dizendo, não levanta a mão. Então eu pensei assim, eu quero dar um conselho de mãe, porque a gente sabe que mãe
Mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe só tem uma. Não é isso, irmãs? E eu trouxe alguns conselhos para dar para vocês. Na verdade, eu trouxe 4 conselhos, mas eu acho que eu não vou conseguir dar os 4 conselhos por uma questão de tempo. Mas são conselhos que filhos já estão cansados de saber. Por exemplo, se eu perguntasse aos filhos aqui, que conselhos vocês ouvem o tempo todo da mãe de vocês? Do pai não, porque o pai não está nem aí com nada. Da mãe de vocês. Quais são os conselhos, filhos, que vocês estão cansados de ouvir? Alguém pode citar aí? Leva a blusa. Um sol de 40 graus. Mas ela, mãe, acha que vai fazer frio. Então, leva a blusa, filho. Que mais? Não fale com estranho. Como se a gente vivesse rodeado de gente conhecida. Não fale com isso, não vai falar com ninguém, porque só tem estranho do lado da gente. Que mais? Toma cuidado com a amizade. Por quê, mãe? Porque se você pegar mais um amigo, você vai se esquecer de mim. A grande verdade é essa. Ou seja, eu quero trazer para vocês alguns conselhos de mães. Eu gostaria de dar 4 conselhos de mães no aniversário desta igreja, 48 anos. Mas eu sei que vocês conhecem tudo que eu vou falar, é só conselho mesmo, é só trazer a memória de vocês mesmo. Minha mãe sempre falava assim, juízo, hein? Você ia na padaria comprar pão, juízo, hein? Mamãe, para que juízo para comprar pão? É só chegar lá e pedir. Juízo. Hoje, com a minha idade, eu olho e falo, eu estou entendendo a minha mãe. Agora eu entendo quando ela falava juízo. Agora eu entendo. Às vezes até ouço a voz dela aqui dizendo juízo. Eu até olho para trás para ver se realmente ela está ali. Juízo. Só que eu não tenho mais a minha mãe. Ela foi morar com Jesus em 2011. E sabe de uma coisa? A gente está cansado de saber os conselhos da mãe, mas quando ela não está aqui para dar, faz uma falta danada, faz uma falta absurda. Quantas vezes eu gostaria de sair de casa e ouvir minha mãe dizendo, leva a blusa, hoje. Quantas vezes eu saio de casa e eu gostaria de ouvir a minha mãe dizendo, Carlos, leva a blusa, só que ela não está mais aqui. E que falta faz os conselhos dela? Então eu quero trazer para vocês nesta noite alguns conselhos que vocês estão cansados de saber, mas que a igreja de Cristo precisa rever isto, precisa se lembrar disto, precisa se preocupar com isso, porque faz parte do nosso dia. E o primeiro conselho que eu quero dar para vocês é o sonho de qualquer pastor. Qualquer pastor que vocês conheçam adoraria que a sua igreja, com 48 ou 100 anos, pudesse entender isto. Há uma palavra na língua grega, que é a língua do Novo Testamento, que é sinergia, que significa sinergia, que é forças juntas, trabalhar junto. Ou seja, nós não trabalhamos separadamente. Podemos trabalhar em locais diferentes, mas não separadamente. Deixa eu dar um exemplo aqui. Alguns tocam, outros pregam, outros ficam à frente, outros estão com as crianças, mas todos trabalhando para um bem comum que é o culto. Isto é sinergia, trabalhando junto em qualquer área. Todo pastor gostaria que a sua igreja trabalhasse junto. Então, o primeiro conselho que eu daria aqui para Moriá seria o seguinte: igreja, mantenham vivas a fé e a esperança de vocês. Em todos os tempos, bons ou ruins, mas sempre juntos. Satanás vai tentar dividir vocês. Não sejam inocentes. Satanás levanta
todas as manhãs e diz assim: o que eu posso fazer para dividir a Igreja Batista de Moriá? O que eu posso fazer para colocar um contra o outro? O que eu posso fazer para dividir o reino de Deus na terra? Portanto, a minha palavra não é apenas estejam juntos, em tempos bons ou ruins, mas é estejam juntos, trabalhando juntos, com sinergia, força junta, trabalhando em coletividade, trabalhando em equipe e não se importando se há um melhor ou um pior em nosso meio. E para tanto, eu quero ler um texto para vocês, que é o nosso texto da meditação desta noite. Eu vou ler vários textos nesta noite, mas esse é o texto da meditação. Se você puder abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículos 2 a 11. Você pode abrir? Se ao seu lado houver alguém sem Bíblia, compartilhe a leitura com essa pessoa, para que todos nós possamos acompanhar o que está sendo lido nesta noite. Filipenses, capítulo 2, versículo 2 a versículo 11. Na minha tradução, que é a Nova Versão Internacional, diz assim, eu vou ler bem tranquilo, porque isso aqui, a ideia é você entender que uma igreja precisa ser unida. Filipenses diz assim, completem a minha alegria. Olha, que isso é um sonho de todo pastor. Com certeza é o sonho do Leandro aqui. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição, egoísmo ou vaidade, mas humildemente considere o outro como superior a você. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas dos interesses do outro, desse outro que está ao seu lado. Seja a atitude de vocês a mesma que houve e que estava em Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomou a forma de servo e, vindo a ser servo, tornou-se semelhante a homens. Eu não sei se você tem noção dessa distância entre homem e Deus. Olha a humilhação que Jesus sofreu. Ele era Deus. Aí ele se humilhou a ponto de se tornar homem. Irmão, se formos falar numa linguagem nossa, humana, não foi uma humilhaçãozinha qualquer. Ele não desceu um degrau de uma escada para se tornar homem. Ele se humilhou, 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 até tornar alguma coisa chamada homem, que não presta para nada, que não faz diferença nenhuma, até que ele tomou essa forma. Então não foi assim 2 degraus que Jesus desceu. Não foi uma humilhaçãozinha. Ele deixou a sua plataforma de Deus e se tornou qualquer coisa, porque nós somos qualquer coisa. Por mais que você seja algo nesta terra, nesse tempo, você é qualquer coisa. E foi obediente até a morte de cruz. Por isso, por conta desta humilhação, Deus o exaltou e tornou o nome dele acima de qualquer outro nome. Para que a partir disso,
toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Só para vocês terem uma ideia, o nome de Jesus hoje tem aproximadamente 7,5 milhões de acessos na internet por dia. Esse nome que se humilhou para ser exaltado. 7,5 milhões de acessos dia na internet com o nome dele ou alguma coisa referente a ele. Deus o exaltou. E a palavra de Deus diz que esses que riem da tua fé, que zombam da tua fé, um dia até esses vão ter que declarar que Ele é o Senhor. Por isso, quando eu digo que isto é sonho de todo pastor, é o primeiro conselho de mãe que eu te dou, Igreja Batista Moriá. Sejam unidos, não briguem um com o outro. Lá em casa, nós éramos em 11 irmãos, nós não tínhamos pai, a minha mãe criava 11 filhos, eu era o mais novo com 5 e o mais velho tinha uns 13, 14, por aí. Quando nós brigávamos entre nós, pastor Leandro, a minha mãe fazia-nos beijar um ao outro. Abraçar e beijar, mas não era beijo de rosto, era beijo de língua. E ela falava assim, um dia eu vou faltar, e vocês precisarão ser unidos. É disso que eu estou tentando dizer para vocês, que o primeiro conselho de mãe nessa noite é, sejam unidos. Haja o que houver, que luta passar, que dificuldade acontecer, sejam unidos. Não permita que Satanás divida vocês. Não permita que Satanás coloque mentira no meio de vocês. Porque ele está aí para isso. E eu não critico Satanás não, de verdade, até o parabenizo. Porque é o papel dele. Bobos somos nós, que percebemos que ele faça casa nos nossos corações. Por isso, o primeiro conselho que eu dou para vocês, e vocês estão cansados de saber, porque as mães de vocês falavam, sejam unidos, trabalhem com sinergia, com força junta, juntos nós vamos mais longe, vamos de maneira mais lenta, mas vamos mais longe. Na psicologia a gente costuma dizer isso, juntos nós vamos de maneira mais lenta, se fôssemos sozinhos iríamos mais rápidos, mas o que nós queremos? É ir mais rápido ou ir mais coletivamente? O que nós queremos ser? Que igreja nós queremos ser? Uma igreja estruturada, família, acolhedora, que adora o Rei dos Reis, e por isso talvez não vá tão rápido, ou uma igreja de eventos, onde você entra, assiste o culto e sozinho vai embora. O que nós queremos ser? Se você disser uma igreja de eventos, eu digo, olha, então monte uma, porque você tem grande futuro se a tua ideia é esta. Se a tua ideia for números, vá em frente por esse caminho. Mas se a tua ideia for coesão, sinergia, trabalho junto, força junta, um vivendo o amor e repartindo com o outro, um abraçando o outro e dividindo a dor e a mesma alegria, então, meu querido, não é velocidade. É entendimento de que o reino de Deus trabalha desse jeito. Eu completo o meu irmão me completa. Eu preciso do meu irmão e meu irmão precisa de mim. Eu não sou nada sem ele. Por mais chato que meu irmão seja, tem alguma coisa nele que vai fazer falta no que eu tenho. Por isso, antes de você falar mal de alguém, tenta ver o que essa pessoa que você não gosta tem de bom.
Aliás, tenta ver o que você tem de bom. O segundo conselho que eu dou para vocês nesta noite, você talvez diga, pastor, todo mundo sabe disso, mas é conselho de mãe. E é importante a igreja se lembrar disso todos os santos dias. Não é fake news. Jesus ressuscitou, igreja. A igreja de Cristo, não o templo, porque isso aqui, irmãos, não vale nada. Isso é pedra, tijolo, vidro, instrumentos, microfone, púlpito, isso aqui não presta para nada. Quando eu falo de igreja, eu falo do corpo de Cristo. Eu reconheço que isso aqui é importante, eu reconheço que isso aqui é necessário, mas olha, se não tiver nada disso, a gente cultua lá fora. Quem concorda comigo, levanta a mão. Se hoje nós chegássemos aqui, se hoje eu chegasse aqui e tivesse essa porta lacrada, eu diria, Vilela, eu prego lá fora, porque nós aqui somos a igreja. Nós precisamos acordar todos os dias, olhar no espelho e dizer, o meu Cristo ressuscitou. Aleluia. E eu quero trazer um texto de 1 Coríntios 15 que diz assim, você não precisa abrir, só vou ler. Quando Paulo diz assim para a sua igreja lá em Corinto, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, por que alguns de vocês estão dizendo que ele não ressuscitou? Ou seja, se esquecer que Cristo ressuscitou, não é problema nosso hoje, não. Sempre foi problema da igreja de Cristo esquecer que ele ressuscitou. Aí Paulo continua, se não há ressurreição, irmão, presta muita atenção aqui, porque a tua fé tem que estar nisso. Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Então você não vai ressuscitar. Então você está perdendo tempo aqui. É isso que Paulo está dizendo em Corinto. Se Cristo não ressuscitou, então não há ressurreição de mortos. Se não há ressurreição de mortos, então a nossa pregação é vã, a nossa fé é vã, é inútil, não presta para nada. O que nós cantamos aqui não presta para nada. O que eu estou pregando aqui não presta para nada. O você estar aqui não adianta nada se você não crer que ao terceiro dia a morte teve que devolver o nosso Jesus. A nossa igreja dos nossos tempos precisa se lembrar desse conselho de mãe. É como se você terminasse o culto, fosse embora e o pastor local dissesse, oi, lembre-se durante a semana que Jesus ressuscitou. Mas eu acho que a frase que a gente ouve dos pastores hoje, não vou aqui generalizar, porque eu não sou de fazer generalizações, mas eu acho que a frase que a gente ouve do pastor é, oi, durante a semana não esquece de dizimar, depositar teu dízimo, ok? Diga para esse irmão que está do teu lado, eu sei que você sabe, mas Jesus ressuscitou. É surpresa para alguém aqui que Jesus ressuscitou? Então eu não estou inventando a roda? Nossa, eu achei que quando eu falasse isso, você ia falar, Vamos fazer uma brincadeira aqui, eu vou falar assim, gente, Jesus ressuscitou, aí vocês fazem, como se vocês não soubessem, tá bom? Igreja, Jesus ressuscitou! Verdade. E aos 48 anos de vida, eu estou aqui dizendo para Moriá que Jesus ressuscitou.
E que nós não podemos esquecer disso. E que a geração que vai nos suceder, porque nós vamos passar, irmãos. Alguns aqui eu estou vendo está de cabelinho branco, daqui a pouco essa turma passa, vem outra. Daqui a pouco eu passo, vem outro. Essa turma que está vindo aí nos suceder, porque nós vamos morar com Jesus, essa turma precisa continuar dizendo que Jesus ressuscitou. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui agora. Este é o maior trunfo que nós temos contra Satanás. Quando Jesus ressuscitou, Satanás disse assim, isso aqui é a segunda heresia do pastor Carlos. Satanás disse assim, não é que é verdade? Ele ressuscitou mesmo? Porque Satanás não é onisciente. Ele não tinha a certeza que Jesus ressuscitaria. Mas quando ao terceiro dia a morte teve que devolver o nosso Jesus, Satanás deve ter dito assim, não é que ele estava falando a verdade? Jesus ressuscitou mesmo. Se ele não tivesse ressuscitado, irmãos, esse é o maior evento, na minha opinião, da história. Há um programa de televisão que diz assim, para os entrevistados, se você tivesse que presenciar um evento, o que você presenciaria? Alguns dizem, a morte de fulano, nascimento de Beltrano. Eu com certeza queria estar ali ao lado da tumba. Com certeza, porque o cristianismo está ali, está dividido ali. Mas se Jesus ressuscitou e você tem essa convicção, como eu tenho, então por que nós continuamos nos dividindo todos os dias? Por que nós lutamos contra nós mesmos? Por que nós temos medo de enfrentar guerras espirituais? Por que nós estamos juntando tesouros aqui na terra? Por que nós não investimos em gente? Por que a gente prefere guardar dinheiro numa poupança do que investir em gente? Eu não entendo. Eu não entendo um troço desse. Eu fui pregar numa igreja onde, após a minha fala, ia ter uma assembleia. Eu não sabia disso, confesso que eu não sabia, mas se soubesse, falaria do mesmo jeito. Onde o pastor ia mostrar para a igreja que a igreja tinha conseguido juntar o seu primeiro $1 milhão. Que naquela semana a igreja conseguiu juntar o seu primeiro $1 milhão em investimentos. E eu preguei justamente isso. Irmãos, para que juntar tesouro na terra? Cancelaram a assembleia. Eu me lembro que eu terminei de pregar, o pastor, gente, vamos fazer uma coisa, já que o pastor Carlos está aqui, ele vai participar do churrasco com a gente lá na laje, então, acabou a assembleia, não tem mais assembleia, não entendi por quê, mas depois eu fiquei sabendo que era esse o motivo. Para que juntar tesouro na terra? Por que nós não investimos em gente? Por que a gente não capacita a liderança com esse dinheiro? Por que a gente não pega esse dinheiro e investe em missões, em evangelismo? Se Jesus ressuscitou, para que a gente está agindo como se ele não tivesse ressuscitado, juntando tesouros na terra? É claro que eu não estou falando dessa igreja, estou falando de várias igrejas que eu passo, que acham que guardar dinheiro é melhor que comprar aras. Uma vez um pastor de uma igreja famosa da televisão disse que eles tinham comprado um aras. Aras é um lugar onde você cultiva, não, cria cavalos. Meu Deus, o que uma igreja... Me diz, por favor, pelo amor de Deus, alguém pode me dizer, o que uma igreja quer com aras? Se não é para isso que a gente está de porta aberta. Esta igreja está de portas abertas há 48 anos para pregar Jesus Cristo ressurreto. Só. Mais nada. Qualquer outra coisa que nós façamos,
É devido a esse motivo. Jesus Cristo tem que ser anunciado em toda língua e nação. Se nós sabemos que Jesus ressuscitou, por que você e eu estamos tão felizes nesse mundo? Por que a gente está se achando daqui? Porque eu vejo alguns cristãos, parece que estão gostando de morar aqui na terra. Meu irmão, você não é daqui. Você não vai ficar aqui muito tempo. Esse não é o nosso planeta. Você é de outro planeta. Você é um ET aqui. Daqui a pouco você vai subir na sua nave e vai voltar para o seu planeta. Então por que vocês estão querendo gostar desse lugar? Fala para mim. Eu vou comprar aí umas 2 casas para deixar de investimento. Para quê? Você não anda aqui, cara. Para que ter casa aqui? Tem uma para você morar e tá bom. Ok, pastor, posso ter uma para morar? Pode. Tem uma para você morar, um carrinho para você andar por aí. Mas tá bom. Tá bom. Não gosta muito daqui, não. Isso aqui não é o nosso lugar. Daqui a pouco nós vamos para o nosso planeta chamado céu. Mas também eu não estou dizendo que você tem que viver como Madre Teresa de Calcutá. Não é disso que eu estou falando também. Daqui a pouco alguém fala, tá vendo? O pastor disse que eu não tenho que trabalhar, que eu tenho que ser um vagabundo. Não estou falando isso. Marido, você tem que trabalhar para sustentar a tua casa. O que eu estou dizendo, marido, é que você não precisa ter a preocupação de ter. Mas a tua preocupação é ser. Ser o melhor pai. Ser o melhor marido. Ser a melhor esposa. Ser a melhor mãe. Ser o melhor adorador. A nossa preocupação é ser. Então, se nós sabemos que Jesus Cristo ressuscitou, e se Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também, porque uma coisa está intimamente ligada à outra, por que nós estamos juntando tesouros aqui? Diz para mim. Por que estamos nos dividindo? Ok. Eu vou dar mais um conselho de mães para vocês. Eu costumo dizer que nós só temos uma missão nesse planeta. É viver para a glória de Deus. Você concorda com isso ou não? Meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui em mim. Se você não entende que você existe para a glória de Deus, você não tem por que existir. Estou sendo sincero. Porque se eu sou Deus, você já desaparecia. Então nós cristãos, que temos um Cristo ressurreto, precisamos entender que nós existimos para a glória dele. Certo ou errado? Você acredita nisso ou não? Então diga, eu existo para a glória de Deus. Só. Mas eu quero ser um advogado famoso. Cara, isso aí é algo que pode ser acrescentado. O motivo da tua existência é viver para a glória de Deus. Se você não está vivendo para a glória de Deus, não tem por que você existir. Se não tem por que você existir, o que você está fazendo aqui? Você pode ser um advogado, um psicólogo, um médico, um servente de pedreiro, um ajudante de pedreiro, um pintor, um eletricista. Essas coisas não podem ser a sua motivação de vida. A sua motivação de vida é viver para a glória de Deus. Se você viver para a glória de Deus, lá onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, as pessoas vão olhar para você e falar, aqui tem gente de Deus. Então, o segundo conselho que eu daria aqui, de mãe, seria, se você vive para a glória de Deus, não deixe nenhuma pedra clamar em seu lugar. Quando Jesus estava entre os discípulos, entre a sua igreja aqui na terra, ele costumava dizer assim, olha pessoal,
eu vou ser crucificado. Depois que eu for crucificado, eu vou ressuscitar. Lembre-se, ninguém nunca tinha ressuscitado. Se eu sou um discípulo, eu diria: Senhor, traduza ressuscitado para mim. Mas ninguém perguntou nada. Vou ser ressuscitado ao 3º dia. E depois, vocês não ficarão sozinhos. Eu vou para o meu Pai, mas vocês receberão alguém muito especial. De quem Jesus está falando? Do Espírito Santo. Perfeito. Ou seja, a igreja ficaria uns dias ali sozinha, mas logo viria o Espírito Santo, que aconteceu em Atos 2. Aí o que acontece? Quando Jesus está ali falando com eles, ele diz assim: olha, quando eu for para o Pai, virá o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, saiam deste lugar, saiam de Jerusalém, vá por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas enquanto o Espírito Santo não vier, fiquem aqui, esperem aqui, não saiam daqui de Jerusalém. Está ficando claro, igreja? Sim. Aí o que acontece em Atos 1:8? Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Sem Espírito Santo não sai do lugar. Só sai quando o Espírito Santo vier. E vocês serão minha testemunha em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo veio. Sabe o que aconteceu com a igreja? Ficou quietinha em Jerusalém. Não saiu do lugar. Sair para quê? Tá bom aqui. Sair para quê? Aí sabe o que Jesus faz? Abra sua Bíblia em Atos 1:8. Rapidinho, abre lá. Eu não tenho muito tempo, não. Atos 1:8. Abriu? Abra sua Bíblia, deixa de ser preguiçoso. Abriu Atos 1:8? Se a pessoa do seu lado está com o braço cruzado não abriu, fala: deixa de ser preguiçoso, rapaz. Se converta, criatura. Vamos lá, Atos 1:8. O que está escrito em Atos 1:8? Mas... Faz assim com a sua Bíblia. Faz assim com a sua Bíblia, que nem eu estou fazendo com a minha. Assim, mantém ela assim, como eu estou com a minha. Veio o Espírito Santo e a igreja não saiu do lugar. Porque a gente gosta de conforto. A gente gosta de cadeira almofadada. É uma delícia sentar nessas cadeiras aí. Sabe o que o nosso Deus fez? Não saíram do lugar. Igreja, vocês não saíram do lugar. Eu disse que quando o Espírito Santo viesse, era para vocês ir para os confins das terras. Vocês estão gostando do confortozinho, de ficar de bracinho cruzado. Sabe o que o nosso Deus fez? Faz assim agora, vira a Bíblia de ponta cabeça. Qual é o inverso de Atos 1:8, de ponta de cabeça? Atos 8:1. Atos 1:8 de ponta cabeça é Atos 8:1. Abra sua Bíblia em Atos 8:1. Olha o que acontece em Atos 8:1. Por isso que eu digo, é conselho de mãe. Segue os conselhos de mãe, meu irmão. Mãe, ela não sabe o que fala, mas dá certo o que ela fala. Não desobedece a mãe. Se ela falar, vai de blusa, não discuta, porque vai fazer frio. Se ela falar, leva o guarda-chuva, leva, porque vai chover. A gente não sabe, mas mãe tem um contato com Deus em algum lugar. Olha o que acontece. Atos 8:1. Atos 8:1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou grande perseguição sobre a igreja em Jerusalém.
Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos por toda a Judéia e Samaria. Não vai por bem, vai por mal. Precisa ser assim, igreja? Não. O conselho é, quando descer o Espírito Santo, vai. Até que não desça, fica aí quietinho, fica aí bonitinho. Fica aí achando que esse é o nosso planeta, não tem problema. Mas quando vier, vai. A igreja não foi. Aí o que o nosso Deus fez? Esquecer dos conselhos de mãe? Atos 8:1. Mandou uma grande prova sobre a igreja, perseguição. Aí a igreja se espalhou. E olha o que acontece quando a igreja se espalha. Atos 9:31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, e era edificada todos os dias e encorajada pelo Espírito Santo, e crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Essa igreja que foi espalhada à força, ela aprendeu a conviver, fazendo aquilo para a qual ela existia, que era viver para a glória de Deus. E depois da perseguição, essa igreja começou a desfrutar de crescimento, ela se edificava, as pessoas se convertiam, as mensagens, milhares de pessoas se convertiam, começou a viver no temor. Aí a igreja aprendeu a ter temor no que Deus mandava. E quando eu falo de igreja, eu volto a dizer, estou falando de nós aqui, nós somos a igreja. Se eu fosse trazer uma lição aqui para você sobre isso, eu diria assim: precisa Deus pesar a mão sobre a tua vida para você aprender alguma coisa? Precisa, igreja. Custa ser obediente? Porque se nós nos calarmos, as pedras vão clamar. Agora há pouco eu disse que você não faz falta nenhuma, e não faz. Porque se você se calar, meu irmão, alguma pedra ao seu lado vai clamar. Se você disser assim, não estou a fim de falar, não fala, mas alguém ao seu lado vai falar. Isso aconteceu, essa frase, ou esse texto, quando Jesus é interrogado, Jesus manda buscar um jumentinho para que ele pudesse passar. Então trouxeram o jumentinho para Jesus, colocaram mantos e palmas para Jesus passar com o jumentinho. Lá no final, depois de as pessoas declararem e dizerem, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Baruch Rabá Bashem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor, os discípulos disseram assim para Jesus, Jesus, repreende os seus discípulos. E aí ele diz assim, fariseus, prestem atenção, se eles, os meus filhos, os meus discípulos, a minha igreja, se calar, as pedras vão clamar no lugar deles. E aí eu quero trazer uma história de um jumento para vocês. Presta bem atenção, porque talvez você vai se identificar com esse jumento. Diz a história, e no final vou perguntar se você se identificou, tá? Diz a história que um jumentinho chegou todo feliz para a mamãe jumento e disse assim, mamãe, 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 mamãe. E aí a mamãe jumento disse assim, fala filhinho jumento. Porque toda mãe sabe se o seu filho é jumento ou não. Toda mãe sabe. Ela pode não falar, mas ela sabe. Pai não sabe. Mamãe sabe. Ela fala, esse meu filho é um jumento, viu? Mas a mamãe jumento disse, fala meu filho jumento, o que está acontecendo? Mamãe, 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 eu passei agora pelas ruas e as pessoas jogavam flores para mim passar, para eu passar sobre as flores. E gritavam meu nome. A mamãe jumento disse assim, alguma coisa está errada nessa história. Jogaram flores para o meu filho jumento passar? Por quê? Ela fala, filhinho, porque mesmo sendo jumento, mamãe trata bem o filho, né? Filhinho,
A mamãe vai propor uma coisa para você. Amanhã, no mesmo horário, você passa pela mesma rua. Vamos ver se as pessoas vão jogar flores e mantos para você passar. E ele, tá bom, mamãe, tá bom, mamãe. No dia seguinte, lá estava o filhinho jumento, no mesmo horário, passou pelas ruas e, pasmem, adivinha? Ninguém jogou nenhuma flor, nada para ele. Ele passou despercebido. Então, o filhinho jumento chega em casa e fala assim, mamãe, eu estou muito triste, porque ninguém jogou nenhuma flor para mim. Ninguém nem percebeu que eu estava passando hoje. Aí a mamãe jumento olhou para o filhinho jumento, e num conselho de mãe jumento, ela disse assim, sabe o que é, filhinho? É que ontem, quando você passou, Jesus estava sobre você. Hoje você passou, Jesus não estava sobre você. Por isso ninguém nem reparou em você. E aí o jumentinho disse assim, mas mamãe, o que isso significa? E a mamãe disse assim, significa, filhinho jumento, que sem Jesus, você é só um jumento. Nada mais do que isso. E eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, irmão, que por mais que você cante bem, toque bem, pregue bem, seja incrível, sem Jesus, você é só um jumento e nada mais. Está ficando claro? Então diga, eu sou um jumento mesmo. Sem Jesus, você é só um jumento. Diáconos dessa igreja, sem Jesus, meus diáconos, vocês são apenas jumentos. Músicos, sem Jesus, vocês são apenas jumentos. Pastores, sem Jesus, vocês são apenas jumentos. Esta é a grande verdade. Por isso ele ressuscitou, para que nós deixássemos essa condição que temos de jumentice e tivéssemos algo especial sobre nós, que é o nosso Jesus Cristo. Por isso que quando a sua mãe, quando você está saindo de casa, irmão, a sua mãe fala assim, lembre-se, para onde você vai hoje, se você for para esse lugar sem Jesus, você é só um jumento nesse lugar. Está entendendo, filho? Por que sua mãe falava isso? Quando a sua mãe fala assim, vai com Deus, filho, ela tem uma frase por trás disso. Quando ela fala, vai com Deus, filho, ela está dizendo que sem Deus, meu irmão, você é só um jumentinho indo. Mas com Deus, cara, você faz toda a diferença. Eu me lembro uma época que eu estava passando a virada do ano na praia, aqui em Praia Grande. Minha sogra tinha uma casa em Praia Grande e depois do culto à noite nós descíamos para lá. E teve um final de ano que foi muito interessante. Nós chegamos, minha esposa e eu chegamos na casa da minha sogra e eu disse, olha, eu vou, até da meia-noite eu vou andar na areia. Eu comecei a andar na areia e eu vi um grupo de pessoas assim, na praia, a uns 300 metros. E falou, opa, tem irmão em Cristo, vou lá. Vou lá, de repente eles começam a cantar uns louvores, eu canto com eles também. E me aproximei do grupo. Quanto mais próximo chegava, eu percebia que não eram irmãos em Cristo. Era outra coisa. Mas eu me aproximei. E eu fiquei ao lado de uma velhinha, que estava a uns 50 metros do grupo. Eu fiquei ao lado dela, de braço cruzado, vendo as pessoas rodarem e chamando o santo. Eu não conhecia a velhinha não me conhecia. Aí, de repente, no meio de toda aquela fuzuê, aquela bagunça, alguém saiu em nossa direção gritando e disse assim, saiam daqui, porque os santos não querem descer com você aqui.
Opa, eu disse, eu sabia que Satanás tinha medo de mim. O meu ego foi lá nas alturas, irmãos. Ai, Satanás está morrendo de medo de mim. Ele sabe quem sou eu. Ele sabe o meu nome. Ele passou por mim, foi na velhinha e falou, saia daqui. Aí não era eu. Era só um jumento que estava ali. Era da velhinha que ele estava falando. É dela, não sou eu. É ela que está impedindo os santos de descerem. Aí a velhinha olhou para aquele rapaz que se aproximou dela, gritando e mandando ela embora. E ela disse assim, mas eu não estou falando nada. Eu estou aqui quietinha, só observando. Meu irmão, não importa como você está. Se você está em algum lugar, a presença de Deus está ali. E isso faz toda a diferença, mesmo que você esteja calado. E eu quero terminar, infelizmente. Eu estou adorando pregar para vocês, mas eu tenho que terminar. Eu quero falar do último conselho de mães para esta noite. Eu consegui dar apenas 3 dos 4 que eu... O primeiro qual foi mesmo? Mantenham-se em união. Custe o que? Considerem o outro. O segundo, lembrem-se todos os dias que o nosso Cristo... Qual é o terceiro mesmo? Se você se calar, as pedras clamarão. Mas o nome de Jesus vai chegar onde tem que chegar. Eu quero cooperar com isso. Mas se eu não cooperar, vai chegar. O plano de Deus para a humanidade vai se cumprir. Participando você ou não disso. Está claro? E o último conselho que eu dou para você, jumento, mantenham-se longe dos ídolos. Eu sei que falar isso dentro de uma igreja batista parece fora de contexto, mas, meus irmãos, nós criamos ídolos todos os dias em nossas vidas. Essa é a grande verdade. Todo santo dia a gente elege um ídolo. Uma hora é filho, outra hora é bens, outra hora é pastor, outra hora é igreja, outra hora é cantor gospel, outra hora é as estruturas que nós temos. Nós elegemos um ídolo todo dia, outra hora é dinheiro. Quando Cristo nos comprou, a única coisa que Ele permitiu sobre as nossas vidas era o sangue dele. Nada além do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe um homem chamado João Calvino. Ele é um dos grandes reformadores protestantes que nós tivemos. E ele tem uma frase que diz assim: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós fabricamos ídolos todos os dias. E aqui eu quero finalizar dizendo o seguinte para você. Dr. Lucas diz assim, lá no capítulo 12, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se o teu tesouro estiver em algum ídolo, aí estará o seu coração. Não se esqueça disso. É conselho de mãe. Cuidado onde você tem posto o seu coração. Eu termino dizendo para vocês o seguinte: se você é adorador, você tem que ser por inteiro. Meio adorador não é adorador. Meia entrega não é entrega. Meia devoção não é devoção. Meia fé não é fé. Ou você é por inteiro, ou o nosso Deus te vomita da boca dele. Finalizo dizendo assim para vocês, 1 Coríntios 15. Meus irmãos, mantenham-se firmes, conselho de mãe, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Que Ele abençoe a vida de cada um nesta noite. Feche os seus olhos. Pai, a Tua palavra foi entregue. E nós queremos que ela tenha frutos nesta noite, neste lugar.
Pai, eu não sei como esta igreja, estes irmãos aqui presentes têm sido na tua presença. Mas eu sei que o Senhor não aceita nada pela metade. Entrega pela metade, o Senhor não aceita. Louvor pela metade, o Senhor não aceita. Devoção pela metade, o Senhor não aceita. Culto pela metade, o Senhor não aceita. Se houver entre nós alguém que tem dado a metade, ou menos que o tudo, fale ao coração desse irmão, dessa irmã, nesta noite, meu Pai. Faça-os entender que Cristo ressuscitou para que nós fôssemos plenos na adoração que prestamos a Ti. E de que nós existimos para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu quero fazer um apelo ao teu coração, meu irmão. Continue de cabeça baixa. Eu não vou insistir no apelo porque nós já estamos com a hora avançada. Mas se ao ouvir esta mensagem, você está dizendo, pastor, eu quero um compromisso total, eu não quero ser um jumento, eu não quero outra coisa senão voltar um dia para o meu céu, para o meu planeta. Este aqui não é meu lugar, eu realmente estava juntando tesouros aqui, mas aqui não é o meu lugar. Eu vivi achando que era, eu estava achando que era, mas eu não sou deste planeta. Pastor, eu quero levantar todos os dias com a certeza que Jesus ressuscitou por mim. E eu preciso andar sendo um adorador fiel. Pastor, eu me perdi um pouco nos últimos tempos, mas eu quero hoje retomar a minha caminhada. Pastor, eu preciso acordar de manhã com uma unção nova sobre a minha vida. Se é assim que você está orando no seu lugar, fique em pé aí. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar você. A igreja faz aniversário, mas quem ganha o presente é você. Deus abençoe. 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 Pastor, eu quero isso. Eu não vou mais me entregar pela metade, pastor. Fica em pé no teu lugar. Eu quero orar por você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Pastor, até hoje eu controlava a minha vida espiritual, mas eu entendi que eu não posso fazer isso. Fica em pé no teu lugar, eu quero orar por você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus, aqui estão algumas pessoas que se levantaram dizendo que querem mais de Ti. Que querem confiar mais em Ti. Se lembrar a todos os dias que o Senhor não ressuscitou à toa. O Senhor ressuscitou para que eles tivessem vida. Pai, receba esta entrega agora. Porque eles estão reconhecendo publicamente que sem Jesus eles não são nada. Eles precisam desesperadamente do Senhor. Abençoe-os, Pai, nos seus propósitos, se estes propósitos forem santos diante do Senhor. E abençoa essa igreja, Pai, que Moriá complete 50, 100, 200, 300 anos. Que ela esteja sobre a face da terra até o dia em que o nosso Cristo vier buscar a igreja dele. E que muitas vidas conheçam Jesus através deste lugar. Nós oramos para a glória do nome daquele com quem passaremos toda a eternidade após a nossa ressurreição. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês. Podem se assentar.